Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Naturarte. E hoje o assunto é sobre vasos, como eles agem a nosso favor ou contra nós também na hora de cultivar suculentas. Então fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe sobre vasos ideais para cultivo de suculentas. Primeiro de tudo, vamos lá. Existem dois tipos de vasos, os permeáveis e os impermeáveis. O que cada um desses significa? Então, olha só, os permeáveis são aqueles vasos feitos de material que permitem que a água das regas saia rapidamente, não segure essa água, essa umidade, toda vez que você for regar a sua suculenta ou o seu cacto. Então, os materiais permeáveis são melhores para suculentas. Isso não quer dizer que você não possa usar o material impermeável, ou seja, aquele que segura mais a umidade e demora um pouquinho mais para essa água sair do vaso. Mas então, como escolher o vaso correto? Olha, tem tantos detalhes. Vamos começar pelo principal, o material. Eu tenho aqui esse material de terracota, também conhecido como o vaso de barro, né? Como é o mais comum que nós encontramos nas floras ou garden centers. Material assim é permeável. Significa o quê? Que ele não vai segurar a água das regas, a umidade, e ainda se tiver furo, melhor ainda, né? Tem que ter, não esquece. Não é nenhum material que vai fazer milagres aqui também. Você precisa também lembrar que todo vaso para suculentas e cactos precisa ter furo. Ah, mas você já me viu aqui fazendo mini jardins num vaso de vidro. Verdade, ele não tem furo, mas aí tem uns segredinhos na hora de regar, que daí se você quiser saber como regar, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro um que eu fiz e também como regar, vou deixar no card para você assistir depois. Como eu disse, você pode escolher qualquer vaso para suculentas. O importante é você conhecer como o material funciona a seu favor, porque assim você vai conseguir manter os seus cactos suculentas sempre saudáveis, bonitos e vão durar muito tempo. Porque, lógico, né? Todo mundo sabe, suculentas e cactos são plantinhas muito resistentes. Eles só não são resistentes à nossa falta de conhecimento na hora de cuidar deles. Aí qualquer plantinha vai morrer, né? Então, sabendo certinho como funciona, você não vai mais errar. Então, aqui eu tenho esse vaso de terracota, como eu disse que ele é permeável e ele é altinho. Esse aqui até que não tanto mais do que essa bacia, mas você encontra vasos até mais altos do que esse aqui. Então, olha só, ele é altinho, ele não é tão raso assim. E você encontra até as gamelinhas, que são aquelas mais baixinhas ainda do que a bacia, tá? Então, como a suculenta não tem a raiz muito longa, fica fácil de você plantar em lugares, em bases assim como essas, ó, bem rasinhas, tá? Então, se você tem um vaso altinho assim, o que você vai fazer? Você vai caprichar aqui na camadinha de drenagem, para que essa água, quando você regar, ela possa sair rapidinho pelos furos de drenagem. Quanto mais raso o vaso, melhor ainda. Pensa, o caminho da água até sair do vaso vai ser mais curto. Então, se você quiser optar por vasos de terracota, prefira aqueles que são mais baixinhos. Suculentas não precisam de vasos muito altos, como eu já falei, por conta das raízes. Então, primeira coisa, material permeável, altura do vaso, ou seja, terracota e vaso rasinho. Além do terracota, que também é permeável, você pode plantar em vasos de madeira, como esse aqui, essa caixinha, ou até essa carriolinha aqui. Ah, mas aí você vai pensar, mas é vazado aqui, não vai parar nada, né? Não vai parar, para sim. Tem um truque para você montar, que depois, no outro vídeo, eu posso mostrar como fazer um lindo arranjo de suculentas em vasinhos que são vazadinhos assim, que tem frestas, como esse daqui, nessa carriolinha. Então, material permeável também é a madeira. Por quê? A madeira, por ser um material natural, ela vai permitir que essa água não fique aqui, né? Ela vai sair logo dessa base, tá? Outro também de madeirinha,
É esse daqui, olha. Ele não tem furo, tá vendo? Mas tá vendo como ele é bem rasinho? Então, como que você vai fazer para regar um vaso sem furo? Você vai colocar água com muita parcimônia, só quando o substrato estiver bem sequinho. E você não vai pôr a quantia toda de uma vez. Você vai colocar um pouquinho, esperar uma meia hora, voltar, ver se a corzinha do substrato mudou. Significa que molhou, que está úmido todo o seu mini jardim. Aí você não precisa colocar mais. Se a água não chegou por todo o mini jardim, você coloca mais um pouquinho ali onde não chegou. E assim você vai regando a quantia de água que você vai colocar num vaso sem furo, tá? A mesma coisa é no de vidro, mas o vidro você tem uma visibilidade maior, né? Porque ele é transparente. Mas aqui também você pode ir testando, colocando o palitinho, enfiando o palitinho no substrato e tirando para ver. Se ele sair sujinho de terra, é porque ele tá úmido. Se ele sair limpinho ou seco, né? É porque tá seco o substrato, você pode regar. Outro vaso também que é bem permeável é aqueles feitos de material natural, como fibras, né? Por exemplo, fibras naturais. As cestas, né? Os vasinhos de cestinhas. É a mesma coisa da madeira que é vazado. Tem um truque para não deixar ficar caindo terrinha, escapando terra de cestinhas também. E outro vaso que é permeável é o de feltro. Olha só que lindo. Deixa eu abrir caminho aqui para Jade, plantada no vaso de feltro. Tá bem comum, foi novidade há uns 2 anos atrás. Saíram esses vasos de feltro, tem de vários tamanhos. E olha como essa Jade está maravilhosa aqui, porque ela amou essa casinha para ela. Porque o feltro ele é permeável também para a água aqui, né? Não para a água e também a umidade vai embora rapidinho. Né? Você tem um escoamento de água, uma saída de água bem rápida, embora não tenha furo, mas ele é todo permeável, né? Tá, é um vaso alto, mas não tem problema, não para a água. É diferente de um vaso alto assim de plástico. Agora nós vamos para os impermeáveis. Impermeáveis são aqueles que não permitem que a água saia logo do recipiente. O plástico ele vai reter a umidade aqui. Embora tenha muitos furos embaixo, ele vai demorar um pouquinho mais para se livrar dessa água. Além do mais, ele é alto. Tem os mais baixinhos, de vários tamanhos, mas mesmo assim é de plástico, polietileno. Os de lata também, de metal, também é impermeável. Então, olha só, pensando assim, os permeáveis são feitos de materiais naturais. Os impermeáveis são feitos de materiais sintéticos. Então, vai ficar fácil de você associar qual é permeável e qual não é. Então, eu vou deixar aqui do ladinho para eu continuar explicando para você e você ir fixando aí. Olha só. Permeáveis feitos de materiais naturais, madeira, feltro, né? Terracota. Pode ser aqueles de papelão também, que tem aqueles vasos de papelão, né? Que você pode usar também. Tem aqueles de TNT, que não é, né? No caso, não é natural, mas o TNT ele é bem bom para você fazer cultivo de sementes ou mudinhas. Depois você tira e planta em outro vaso, mas para fazer mudinhas é excelente também, tá? Esses são os permeáveis. E aqui os impermeáveis, que são feitos de material sintético, vidro, polietileno, plástico, metal. Tem o de cimento também, dependendo do cimento, ele é impermeável. Tem aqueles mais porosos que daí são mais apropriados também. Aí você pode perguntar, mas só para suculentas? Não, isso vale para outras plantas também. Estou falando aqui vasos ideais para cultivos e cactos suculentas, que você pode ter o mesmo princípio para uma outra planta. Quer ver só? Uma samambaia. A samambaia ela é uma planta que gosta de umidade, fica com o pezinho mais úmido. Você vai plantá-la num vaso assim, de plástico ou de metal? Não, você vai escolher um natural. Ainda mais aqueles de fibra de coco. Perfeito, porque agora não tem mais xaxins, né? A gente não encontra mais, mas tem a fibra de coco. Então você pode usar esse vaso de fibra de coco para plantar a samambaia.
né? Porque ele vai reter também um pouco mais de umidade ali, não vai ficar encharcando a água, porque a samambaia ela precisa de regas mais frequentes, e se você usar num vaso de plástico, ficar regando ela todo dia, isso aqui vai virar uma lagoinha aqui e vai criar até peixinho, né? Então, usa um material onde a água possa sair rápido, mas que também tem retém um pouco de umidade ali para a samambaia. Então você vai pensar nos mesmos princípios para outras plantinhas. Aquelas que gostam de mais umidade, você pode plantar num de plástico, por exemplo, né? Ou de polietileno, ou então de metal. Só que pensa assim, os vasos de plástico de metal, se você deixar no sol, eles vão esquentar. Esquentando muito, vai transferir essa temperatura para as raízes das plantas. Se for uma planta mais delicada, ela vai sofrer um pouquinho. Tem isso também, tá? Então você percebe que os vasos, eles têm uma função muito importante na hora do cultivo das plantas. Então, voltando para cactos e suculentas, é isso que você deve pensar na hora de plantar. Escolher um vaso permeável, baixo, para que essa água saia rapidamente, não percorra um longo caminho até encontrar os furos de drenagem, né? Pode plantar em outros, de outro material, mais alto, mais baixo? Pode. Aí você vai, então, pegar esses princípios que eu te passei. Você vai, então, na hora da rega, pensar certinho como fazer essa rega. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu explico como regar as plantas suculentas e cactos de forma apropriada. Tá imperdível. Clica lá para você assistir depois. E aí eu quero também saber se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você. É muito importante para que eu possa continuar criando conteúdos interessantes para vocês que estão aqui me acompanhando. Eu quero trazer sempre o melhor, sempre o que for interessante, que for útil para você aí na sua casa, no cultivo das suas suculentas, dos cactos, até de outras plantas também. Então deixa no comentário se você achou legal, se ficou alguma dúvida pode deixar também. Se tem alguma sugestão, se você quer ver eu plantando, fazendo um mini jardim em algum desses vasos aqui, é só colocar aí embaixo que eu faço, trago esse vídeo para você ver como faz. E outra coisa, eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre vasos. Compartilha com essa pessoa que você sabe que vai gostar de saber. E não deixa de curtir, tá vendo o dedinho assim aí embaixo? Clica nele que eu vou ficar super feliz, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Muito obrigada, um beijo verde e até mais!